E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É paciente aqui, aleluia. A paciência, no versículo 4, e a paciência e a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança. Essa esperança que não é a esperança do mundo. Porque esperar em Deus é muito mais do que imaginar algo, do que sonhar algo. A esperança em Deus é somente esperar, porque já está feito. E a palavra diz que a gente vai ter tribulação, mas que até a tribulação nos planos de Deus tem uma função, que é gerar paciência, que é gerar experiência. E através de tudo isso a gente gera esperança. E a gente passa a entender que Deus está conosco todos os dias, que Deus ouve as orações. Se não houvesse tribulação, você não saberia que Deus responde a sua oração. Nesse culto de domingo, você pode dar glória? Aleluia! Vamos orar, porque o céu está aberto. Mas se você puder hoje, agradeça pela sua semana, agradeça pela tribulação que te gerou mais fé, que te gerou mais esperança. Agradeça pelo dia que você passou com a sua família, porque Deus tem preparado a obra. Deus tem movido aquilo que você não pode fazer, mas o que você deve fazer, você tem que fazer. Vamos orar. Querido Pai, amado Deus, nos colocamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, te agradecendo primeiramente, Senhor, pois Tu, Pai, és digno de toda a honra e toda a glória, Deus. Oh, Pai, te pedimos mais uma vez, abre o céu sobre esse lugar que já está aberto, Senhor, nós queremos. Oh, Pai, ouve as orações, Pai, humildemente nós te pedimos, receba os louvores que são para Ti, Senhor. Oh, Pai, ouve a oração de cada um dos meus irmãos, Pai, e o louvor, e esquadrinha os corações, Pai. Oh, Pai, faz segundo a Tua vontade, Pai, o melhor para cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te bendizemos e nos alegramos da Sua presença e damos um glória a Deus. E Tu és digno, Senhor, de receber. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Te adoramos, Jesus. Noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrei.
Santo, 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 santo. Ele vive, ele reina. Ele está no meio de nós. Nós te adoramos, Jesus. Muitas vezes nós não somos merecedores, mas Deus é aquele que sonda os corações. A Bíblia diz, Salmo 139, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe de todas as coisas. Então, se é o único que pode nos julgar aqui hoje, é Ele. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu sinto tua presença. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, Mas tem uma promessa. mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu, mas Ele viu. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Só pequeno e tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer,
para Ele. Oh, glória! Santo. Aleluia. Oh, glória. Tudo é para Ele. Seja comer, seja beber, seja adorar. Tudo para a glória do Senhor. Eu amava te Apaga a luz um pouquinho para mim. Feche teus olhos. Feche teus olhos. É uma presença de Deus aqui. Peguei o microfone e queria falar, mas só dá vontade de chorar. É Ele que comanda tudo, é Ele que faz tudo. Culto é para Ele. Culto não é para homens. Nós viemos aqui para cultuar aquele que tem todo o poder, aquele que nos ama, aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu te amo. Nós te amamos, Jesus Cristo. Eu te adoro.
precioso, mais preciosa para Ele. Não é o fim do Senhor. Não é o fim do Senhor. Hoje começa, hoje é o princípio de tudo. Se a tua alma anseia por Ele, aplauda Ele bem forte. Vamos bater um assento. Mas continua glorificando o Senhor. Quando é dele, quando é para Ele, é assim, meu irmão. Tem que deixar Ele atuar, tem que deixar Ele falar, tem que deixar Ele trabalhar. A gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Deixar Deus trabalhar em nosso coração. Algo que Deus quer fazer em nosso meio. E Deus vai fazer. Porque Ele é bom. Não é porque merecemos, porque nenhum de nós merecemos nada, mas por causa do seu amor e amor, Ele nos dá com Ele graciosamente todas as coisas. Então diga para quem está do teu lado: você é amada, você é amado do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero esta noite, antes de entrar na palavra, eu quero estar ministrando os dízimos e as ofertas. E eu gostaria de chamar aqui em cima o Joey e a Kali. Pode passar aqui. Sobre esse casal.
que nós entendemos que é tempo de darmos mais para Deus. É tempo de entregarmos um tempo melhor e maior para Ele. A gente tem tempo para tantas coisas na nossa vida. E Deus também procura homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade. E gastem tempo com eles. E aí, adentramos aqui 9 da noite no sábado. E chovia lá fora. Chovia lá fora. Frio lá fora. E aqui dentro todo mundo de camiseta. Por causa da presença. E ali entramos e começamos a adorar a Deus. E para ver quando Deus está na casa é tremendo, porque ninguém cuida da hora. Quando nos demos conta, era 1h15, 1h20 da manhã. Aleluia. E aí lembramos que tínhamos que retornar. Eu lembro que naquela noite, era 2 da manhã, eu estava sentado na minha sala, conversando com a minha esposa, de tão elétrico da presença de Deus. E aí, no meio dessa vigília, Deus me deu algumas coisas acerca da vida de algumas pessoas naquela noite. E uma das pessoas foi a Cariana. Eu estava orando pelo João, um jovem que está conosco, e todos os homens foram orar, abençoar ele. E na hora que eu estava ali ministrando, liberando uma palavra, quando eu passei pela Cariana assim, Deus falou comigo numa visão. Deus me mostrou ela na casa dela, bem assim, preocupado, fazendo conta, e fazia gestos assim como se não fosse fechar. E isso é muito natural do ser humano. E ela, só que foi tão lindo, porque eu estava com os olhos abertos, olhando para ela na vigília, e Deus me mostrou ela nessa situação em casa. E eu fui até ela, chamei o seu esposo, e ele veio ali, eu liberei a palavra que Deus havia me dado. E aí eles caíram de joelhos chorando. Eu até fiquei meio assim, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Aleluia. Só que, né? Passou-se a vigília, passou-se a semana. E aí, eu quero que você escute o que Deus é capaz de fazer quando encontra pessoas fiéis, porque eles são fiéis, dizimistas e ofertantes dessa casa. Eu quero que você entenda, quando Deus encontra uma pessoa numa vigília, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de mudar na vida de alguém. Paz, irmãos. O testemunho que eu tenho para dar hoje é na área financeira, mas, como eu falei para o pastor antes, é algo que tem todo um contexto por trás, desde o ano passado. Então envolve renúncia, envolve também muita ansiedade quebrada, medo, porque ano passado eu estava em um emprego onde eu já estava há 3 anos. E foi bem no período que eu resolvi me converter, né? Vim para a igreja, trazendo o varão junto, e começou a vir, né, as investidas do inimigo. E chegou uma época que eu via que lá não era mais o meu lugar, né? Ia contra tudo que eu estava aprendendo na igreja. Só que eu tinha uma coisa muito forte no meu coração de renunciar, porque, poxa, eu estava 3 anos lá, né? Então envolvia direitos, né? Dinheiro, que a gente, querendo ou não, precisa, né? Só que eu lembro muito claro na minha cabeça de um dia que eu fui pro banheiro da empresa e eu chorei. E falei pro Senhor, Pai, eu preciso escolher renunciar ao dinheiro que eu iria ganhar com a minha demissão, porque eu entendo que esse lugar me afasta de Ti. E foram acontecendo coisas e foi tudo tão lindo que quando eu decidi sair de lá, exatamente no dia que eu fui preparada para pedir minha demissão e abrir mão do que tivesse que abrir, meu chefe já estava me esperando com a minha demissão e eu ganhei todos os meus direitos. Só que, na época, não sei se todos vocês sabem,
um saque aniversário, eu tinha ativo, e ficou 3 anos de FGTS retidos. Um dinheiro bem, né, gordinho. Só que eu falei amém, né? E foi indo. Também no mesmo dia que eu fui demitida, no mesmo dia de tarde, me chamaram de uma outra empresa para eu começar a participar de um processo seletivo. Na outra semana eu já consegui emprego, que é o emprego que eu estou até hoje. Né? Uma empresa muito boa, totalmente diferente, um ambiente lá eu posso ser quem eu sou agora, que eu não podia na outra empresa. Foi bênção, né? Mas tudo levou ao meu testemunho da vigília. No início desse ano, Deus colocou alguns projetos no nosso coração. E desde então sempre vem, né, o pensamento de que não vai dar conta, de que não vai dar. Né? A gente começa a fazer contas e contas e contas. E no dia da vigília, o pastor me falou 2 coisas, usado pelo Espírito Santo. Ele me falou bem assim. Primeiro, ele falou que o Senhor estava me vendo no meu trabalho. E foi bem no período que eu também não estava feliz na função que eu estava fazendo, né? E isso sem o pastor saber. E a outra coisa que ele me falou que foi o que quebrantou eu e o Joey foi isso, de que era para eu parar de fazer conta. E era exatamente o que estava acontecendo. A gente estava beirando a desistir desses projetos que Deus colocou no nosso coração. E foi por isso que a gente ficou tão quebrantado, né? Porque eu acredito muito no qual o pastor é usado pelo Espírito Santo. E para mim é muito lindo quando a gente recebe alguma revelação assim. Mas enfim, o que aconteceu nessa semana foi que um dia de madrugada eu acordei, eu fui olhar no meu celular e tinha uma notificação de um Pix que a Caixa depositou o valor da FGTS que tinha ficado retido quando eu fui demitida. E foi uma semana muito intensa e eu lembro que eu acordei várias vezes durante a noite para ver se era verdade, né? Realmente. Enfim, essa semana, além de eu ter recebido esse Pix, eu mudei de função e recebi um aumento de salário. Então, esse testemunho serve muito além da vida financeira, para a gente ver o quanto Deus é fiel. Muita gente não merece. E também para a gente ver que o quanto Deus valoriza quando a gente resolve renunciar a algumas coisas que nos afastam dele. Aleluia! Às vezes fica até difícil falar, mas tenho certeza que se você quisesse ouvir mais, muitas pessoas aqui foram abençoadas por Deus. Deus alcança, Deus restaura, Deus faz tudo novo, Deus supre, Deus nos impressiona às vezes. E quando eu falo que não é só sobre dinheiro, é sobre aquilo que damos, é sobre aquilo que entregamos, o amor, a fé, a confiança, a certeza, a esperança, o amor. Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. E sem dúvida, aquela noite foi muito forte. E já vamos ter outra em breve, em nome de Jesus. Eu já quero aqui deixar um convite para você. Se você quer conhecer um Deus que se manifesta, um Deus que se apresenta, você pode estar participando também. Eu digo que tem. Já que estamos falando de vigília, né? Aquele dia da vigília. Até eu vou falar, não estava nem planejado.
Mas ele trabalhou a tarde toda. Ele veio para cá 2 da tarde, trabalhou a tarde toda aqui na igreja arrumando som para nós, preparando tudo. E aí ele passou 8 horas e pouco ali no escritório, a gente conversou, foi 8 e pouco embora da noite, desde as 2 e pouco na igreja, trabalhando, servindo ao Senhor, não a mim, ao Senhor. E quando ele foi embora, no meio do trajeto, escute. Nós estávamos aqui o dia todo, né? Eu e o João também lá, fazendo os afazeres, separando material para o Dourado, né? Da igreja do Dourado. E aí, vamos, fizemos tudo que tinha que fazer. E aí passei ali às 8 horas no escritório do pastor, eles estão indo lá, tudo certo, separado. Nós estávamos bem felizes dentro do carro, né? Eu, a Esther e o João. E atravessamos ali a Vitor Kunz. E eu escutei um barulho no carro e disse, uma coisa pegou embaixo. E aí fomos andando, daqui a pouco começou uma barulheira. Pô, pensei que explodiu o motor, né, João? Tipo, parava lá. Eu olhei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou acreditando. Daí liguei o carro, tentei mais um pouco, não dava. Parei. Eu liguei para o pastor, pastor disse isso, cara, fica tranquilo, descansa teu coração, porque o nosso Deus é fiel. Ele trabalhou o dia todo, fica tranquilo. Eu peguei, chamei cliente, fui para casa meio isolada, a gente recebe aquela palavra, né? Mas na hora do impacto, a gente fica nervoso, né? Porque não é fácil, né? Mas enfim, eu pensei, mas todo motor, né? O motor do meu carro ali é para fazer 8, 9 mil reais. No dia da vigília. E aí eu disse, nem vou para a vigília, né? Eu já falei para ele, liguei, só que eu não vou conseguir para a vigília. Não tem jeito, desse jeito não consigo. Ele disse, vem que Deus vai trabalhar. Eu vou te pagar o que tu vem. Beleza, vim para a vigília, fizemos. E aí no meio da vigília o cara falou, olha, aconteceu uma coisa do teu motor aí, que a plataforma do guincho está sem óleo, está toda cheia de óleo, né? Sai, só tudo. E como vai adorar, e adoramos ali até as 1 hora da manhã, fui embora outro dia. E ele disse, fica tranquilo que Deus está no comando. E eu disse, amém. Na segunda-feira, eu levei o carro lá para o cara, né? Veio buscar, o mecânico faz para mim. Fica tranquilo, ele disse, cara, não tem como te pagar. E eu preciso desse carro para sábado, eu tenho que levar o material para Eldorado, para a igreja Eldorado. Ele disse, fica tranquilo no teu coração, a gente se resolve depois. Eu vou lá ver o que aconteceu. Vai, chegou na segunda de tarde, nada, terça de tarde, nada, Jesus, quer me matar do coração. Ele disse, daqui a pouco ele me manda uma só, cara, não foi nada, é só uma coisinha ali, estourou a triseta, né? Quando passou no buraco, provavelmente pegou alguma coisa embaixo, quebrou o calço do motor, o motor desceu, não estragou o teu motor, tá tudo certo. Deu R$1.000, eu disse, glória a Deus, meu. Aí eu disse, Senhor, não precisa poder pagar. Até o irmão lá disse, eu vou te ajudar, eu quero ofertar, disse, Deus é conosco, não precisa, Deus vai me dar, você me deu, vai me dar de novo. Chegou na sexta-feira, ela disse pro cara, fica tranquilo, eu vou dar um jeito de pagar. E Deus proveu, naquele dia ele disse, me mandou o valor que eu precisava pagar, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele nunca desampara os que o buscam. Amém? Eu só quero, antes de falar sobre e ministrar a palavra, eu acho que depois desses testemunhos só me cabe aplicar a palavra e orar. Não tem maneira que eu argumentar aqui. Porque eu não preciso provar para ninguém que Ele é Deus. Ele que prova para nós que Ele é Deus. Aleluia. Mas sábado agora nós vamos ter o encontro dos... Tem homem aí? Parece que tem uns meio tímidos, assim, meio menino. Tem homem ou não tem? Aleluia! E tem homem que come bastante? Nossa, mas agora a glória foi maior, hein? Queridos, sábado agora, às 20 horas, nós vamos ter um momento, uma palavra para os homens. E após, nós vamos ter, com esse friozinho gostoso, uma coisa maravilhosa, uma feijoada abençoada, um pão. Então você não pode perder. 19h30?
Não, queria aumentar a fome dos irmãos. Ai, meu Deus. Então, 19h30, eu sei que era 20. 19h30 nos reunimos aqui para celebrar uma palavra direcionada para os homens, né? Para nós crescermos, cada vez mais andarmos juntos, nos alinharmos, cuidarmos da nossa casa como sacerdotes. E após isso nós vamos ter também um momento de comunhão, assim como as mulheres têm, nós vamos ter nosso momento de comunhão, vamos ter uma feijoada, um pãozinho. Então você é nosso convidado, convide alguém. Pastor, posso trazer? Pode, mas o pastor ele come demais, não tem problema. Bota água aqui na feijoada, vamos embora. Onde come 10, come 20, onde come 20, 30. Sim, eu quero agradecer também a vida do nosso irmão Fernando, porque ele está doando a feijoada para os homens. Você pode aplaudir a Deus, irmão? Louvado seja o Senhor, porque tem tocado corações para ofertar, para abençoar. E é uma oferta, é uma bênção isso. A gente poder celebrar aqui no final com uma feijoada nesse friozinho, ter um momento de comunhão, conversarmos, rirmos, sermos felizes como homens de Deus. Amém? Então, abre a tua Bíblia rapidamente. Eu só vou aplicar. Bota no telão aqui para mim. Nem precisa abrir a tua Bíblia. Acompanha aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Acho que isso fala tudo sobre o que foi testemunhado. Provérbios capítulo 3, versículo. Aqui, isso aí fala tudo. Honrar o Senhor também com oferta e dízimo, sim, mas também com o seu tempo. Quando dedicamos tempo ao Senhor, Ele cuida do nosso tempo. Honra o Senhor com a tua fazenda, ou seja, com as tuas posses, com aquilo que Deus te dá, e com as primícias, ou seja, a primeira parte, tudo aquilo que Ele te entrega na tua mão. Seja fiel. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moços os teus lagares. Versículo 11: filho meu, tem filho aqui? Amém. Tem filha? Amém. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes ou nem te aborreça com a sua repreensão. Por que Deus trata com filho? Porque Deus ama. Qual o pai que não quer ver o seu filho bem? Qual o pai que não quer ver o seu filho prosperar na vida? Qual o pai que não quer o melhor ensino, a melhor roupa, o melhor calçado, a melhor escola, a melhor comida? Qual pai não deseja isso para o seu filho? Assim é o nosso Pai Celestial. Mas para isso nós temos que aprender a honrar com o nosso tempo, com nossos dízimos, com nossas ofertas, dar para Ele em primeiro lugar. Acordou de manhã, em vez de brigar com a esposa, ore. Pastor, tem gente que acorda brigando. Olha, às vezes nós sim. Aleluia. Eu sei que aqui não, amém? Mas ore a Deus, deu o teu melhor, já deu o primeiro momento do teu dia para Ele. Tu vai ver que os demais minutos e horas do teu dia vão ser uma bênção. Se coloque de pé comigo, então. Eu quero que você, neste momento, Deus tem provido tudo neste lugar para a honra e glória dele. E aí, como todos já sabem, nós estamos prestes a inaugurar também mais uma igreja do ministério em Eldorado do Sul. Eu quero, neste momento também, agradecer aos varões que estiveram comigo neste sábado. Saímos às 5 da manhã daqui, nos encontramos aqui às 5 da manhã, fomos para Eldorado. Vamos lá reformar, pintar, organizar, trocar elétrica, preparar, construir o altar do Senhor, arrumar a casa, porque cremos que estamos debaixo de uma direção, de uma palavra que Deus nos deu naquele lugar. Então, toda a tua oferta, todo o teu dízimo, todo o teu voto, tudo aquilo que tu contribui para a obra, o tempo que tu dedica, quero agradecer porque poderíamos estar descansando, e o trabalhador é digno do seu salário e do descanso. Mas foram lá doar o seu tempo, entregar o seu tempo ao Senhor, servir a Deus. Muito obrigado. Só o Senhor para recompensar cada um de vocês. Amém? Então segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, o teu voto, aquilo que tu separou, aquilo que tu vai entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu te glorifico, eu te exalto pela tua igreja, uma igreja madura, Pai, uma igreja verdadeira, uma igreja que está entendendo o que é fazer missão, o que é se entregar, o que é adorar, Senhor, o que é princípio, o que é honra, Pai, o que é fidelidade. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor tem cuidado de cada casa, não só da igreja,
O Senhor tem amparado, o Senhor tem estendido a mão, Pai, porque a Tua palavra vai muito além do dinheiro, Pai. O dinheiro é consequência do trabalho, da fidelidade, mas a Tua palavra fala sobre proteção, sobre cuidado, sobre amor, sobre estender a mão, sobre abraçar. Então neste momento, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu venha abraçar, que Tu venha cuidar cada vez mais dos Teus dizimistas, dos ofertantes, daqueles, Pai, que cumprem o seu voto, daqueles, Pai, também que estão se achegando, estão aprendendo, estão conhecendo, e eu tenho certeza que já vão ter palavra, vão ter mistério, vão ter a bênção do Senhor. Pai, nós cremos e sabemos que Tu estás no meio de nós, por isso eu oro e abençoo agora, Senhor, a vida financeira da Tua igreja. Senhor, eu quero te pedir, faz prosperar 100 por 1, como diz a Tua palavra. Pai, rasga as janelas do céu e derrama a bênção sem medidas sobre cada filho e cada filha, sobre cada lar. Assim eu oro, entrego e confio tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós temos o Pix da igreja. Você também tem aqui o gasofilaço. Você pode sair do seu lugar, vir até a frente, devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta. Deus te abençoe. Contigo
Sim, Deus. Só a igreja. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é teu amor. Pois contigo eu vou viver para sempre. Glória a Deus. Toma teu assento, dando glória. Bendito seja o nome do Senhor. Toma teu assento, sente para ouvir a voz de Deus. Hoje é domingo, noite de família, noite de fé, noite de amor. Aleluia. Isso, tome seu assento. Aleluia. Quem está feliz? Aleluia. Quem está com frio? Já vai esquentar. Aleluia. Porque Deus é bom. Amém? Isso. Tome seu assento. Glória ao Senhor. Quero ministrar algo essa noite que Deus colocou em meu coração para nós como igreja. Vai diminuir um pouquinho, só mais um pouco. Isso, tá bom, filho. Diga Espírito Santo. Diga para ele, Espírito Santo. Fala comigo. Nesta noite. Eu quero te ouvir. Discernir. Aprender, Senhor. Em nome de Jesus. Então quero começar dizendo uma coisa muito importante, que muitas vezes parece rotineiro. Parece rotineiro, mas não é. Nada que vem do céu é rotineiro. Eu vou repetir de novo. Nada que vem do céu é rotina. Todas as vezes que você encontrar rotina na sua vida, pode ter certeza que é terreno. Porque a Bíblia diz que o céu, ele está sempre em movimento e em novidade de vida. Aliás, novidade essa que está à minha disposição e à sua disposição, como diz em Romanos capítulo 8. Então, abra comigo a tua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. Quero ministrar esta noite algo que Deus falou ao meu coração. E é algo muito pertinente para os dias de hoje, para a igreja, para nossos lares. Amém? E cada vez mais temos que aprender e crescer, não só na graça, mas também no conhecimento, como disse o apóstolo Paulo. Conhecer as Escrituras é muito importante. Por quê, pastor? Porque nós estamos indo para o fim dos tempos. Você crê nisso? Pastor, qual é o perigo dos fins dos tempos? Haveria muitos falsos pastores. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que muita gente que parece que é, mas não é. Eu estou dizendo que muito ensino vai ser enxertado no meio da casa de Deus, que não é de Deus. A Bíblia chega a dizer lá em Timóteo que nos fins dos tempos, alguns de nós
todos, graças a Deus, amém? Mas alguns de nós teríamos, inclusive, coceira nos ouvidos, por causa da cevateira. E procuraríamos para nós, homens, que falassem aquilo que se gosta de ouvir, aquilo que é atraente, aquilo que me envolve, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu gosto. E a Bíblia diz: acautelai-vos, cuidado, porque muitos, diz a palavra, naquele dia, no final dos tempos, inclusive vão se apostatar da fé. Pastor, o que é isso? Vão esfriar. Vão ser crentes ambulantes, crentes frios. Podem até estar na igreja, mas não são na igreja. Mas glória a Deus, olha para o seu rostinho do teu lado. Está do lado de um tocha, aleluia. Está do lado de uma mulher que está queimando aí dentro pela presença de Deus. Oh glória, aleluia. 2 Samuel, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, acompanha a leitura comigo. Eu quero ler um pouquinho para você entender o contexto, amém? Diz a palavra assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, e levaram para dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros e com sinos. Olha para mim aqui, deixa eu aplicar aqui essa palavra rapidinho. Você viu os instrumentos que ali estavam? Toda sorte de instrumentos, preste atenção: harpas, saltérios, tamborins, pandeiro. Deus gostava do pagode. Aleluia. Deus gosta do barulho feio. Deus é fã. Todos os instrumentos são para eles com símbolos. Versículo 6: e chegando à eira de Nacon, estendeu os mãos sobre a arca de Deus, pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7: e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar de Perez-Uzá até o dia de hoje. Versículo 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus, ou seja, a presença, pois Davi a trouxe a arca e pôs em cima a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Fecha a Bíblia, fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, com alegria esta noite, nós viemos aqui celebrar, te cultuar, Senhor, com alegria viemos receber a tua palavra e prestar culto a ti. Então nesta noite, Deus, eu já declaro que toda tristeza, todo medo, toda angústia, Senhor, tudo aquilo que traz, Senhor, sofrimento, dor, cai por terra nesta noite. Vai interar neste lugar a alegria, porque a alegria do Senhor é a força do crente, a alegria do Senhor é a nossa força, e eu declaro essa força sobre a tua vida, eu declaro a alegria de Deus sobre a tua vida, eu declaro em nome de Jesus um tempo novo, um tempo de fé, um tempo de amor, um tempo de alegre na tua vida, um tempo de paz e não de guerra, um tempo de paz e não de guerra. E eu declaro, Senhor, que a tua casa, em nome de Jesus, mulher, a tua casa, homem, será como a casa de Obed-edom. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus
Jesus, dentro desses próximos 3 meses, o Senhor vai transformar a tua casa, o Senhor vai mudar toda a tua casa, o Senhor vai tirar lá de baixo, vai acertar lá em cima, o Senhor vai tirar a tristeza e vai entrar a alegria, a morte vai ter que sair, porque a vida está entrando. Eu declaro em nome de Jesus, a escassez vai embora, porque a bonança está chegando. Eu ministro em nome de Jesus, que a tua casa será como a casa de Obed-edom, tu e toda a tua casa vão prosperar, e a alegria será notável. Se tu crer, aplauda ele bem forte. Escute o que eu estou falando. Meditando nesse texto, analisando um pouco sobre a vida de Aminadab, de seus filhos, olhando para a casa de Obed-edom, da sua família, a gente percebe claramente, e às vezes pode até gerar dúvidas, né? Por que na casa de Aminadab não aconteceu nada se a arca estava lá? E por que na casa de Obed-edom diz que em 13 meses tudo floresceu, tudo cresceu, tudo transbordou, tudo multiplicou? E detalhe, não só para Obed-edom, mas para todos da sua casa. Eu vejo aqui uma coisa interessante, que quando Deus entra dentro de uma casa, Ele não tem o interesse de abençoar, de salvar, de curar somente uma pessoa. O interesse de Deus é por toda a sua casa. E eu já quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, se alguém na tua casa que não é salvo, que não é convertido, que não está curado, Deus vai entrar com cura, Deus vai entrar com libertação, Deus vai entrar com provisão, Deus vai mudar o cenário da tua casa. Agora vamos entender por que não aconteceu isso na casa de Aminadab, sendo ele da tribo de Levi, ou seja, da tribo dos levitas, daqueles que eram para dar exemplo, daqueles que eram para adorar, daqueles que eram para cuidar das coisas de Deus. Deus tinha uma tribo separada para isso. Ou seja, era um homem de uma linhagem sacerdotal, de uma tribo sacerdotal, de uma tribo de adoradores. Mas não basta ser da tribo, tem que pertencer à tribo. Aleluia! Não adianta estar na tribo, tem que pertencer à tribo. Tem muita gente que pode estar, mas não é. Tem diferença. Veja, a casa de Aminadab e a casa de Obed-edom, a Bíblia vai dizer que a arca foi levada para as duas casas. Sabe o que me chama a atenção? É que se você perceber a diferença de tempo, 20 anos na casa de um, 3 meses na casa do outro. Não, tem coisa errada, não pode ser. Você ouviu o que eu falei? 20 anos na casa de Aminadab, 3 meses na casa de Obed-edom. Pastor, isso está na Bíblia assim? 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, coloca para mim. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Você vai ver que a gente não inventa nada, que nós pregamos a palavra. Segundo não, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Não estou ouvindo. 20 anos. 20 anos a arca, que simbolizava a presença de Deus, estava na casa de Aminadab e com toda a sua família. E não há relato na Bíblia de qualquer transformação, de qualquer sinal, de qualquer evento, de qualquer mover de Deus na casa de Aminadab. 20 anos, e aqui eu quero abrir um parênteses. 20 anos! Eu quero falar do primeiro dia que chegou a arca. Eu quero voltar 19 anos e 364 dias. Certamente quando a arca chegou, Aminadab feliz da vida, os filhos felizes da vida, aleluia, a presença de Deus está em nossa casa.
Oh, glória! Porque a Bíblia diz que onde há a presença de Deus, ali tudo flui, tudo é transformado. A presença entra. Só que daí acontece uma coisa que é perigosa. Diga comigo: tempo. O tempo ele produz duas coisas. Ou ele produz crescimento, ou ele produz costume. Quem está me ouvindo, diga amém. O tempo ele trabalha em duas áreas da nossa vida. Ou ele vai produzir no tempo avivamento em nosso coração, ou ele vai produzir costume. Pastor, o que é costume? Eu faço todo dia a mesma coisa. E coisas que eu comecei dando valor, eu começo a deixar de dar valor. Coisas que para mim eram importantes, hoje não são mais. Coisas que para mim eram prioridades, agora já não é tanto. Pastor, como assim? Sim, esse é o resultado da casa de Abinadab. 20 anos se acostumaram. E o que é pior, acho que até se esqueceram da presença de Deus. E quando uma pessoa se acostuma com a religiosidade, se acostuma com o esfriamento, se acostuma com o esquecimento das coisas de Deus, a sua vida passa a ser uma rotina. Começa a fazer tudo no automático. E deixa eu falar uma coisa para você, e olhe para mim: o automático não produz efeito. Pode parecer bonito, pode parecer que está fazendo, pode parecer que é crente, mas é automático. Dia após dia, dia após dia. Aquilo que queimava hoje não queima mais. Aquilo que arrancava lágrimas hoje está seco. Quando eu botei meu pé no altar e quando eu fui para ministrar, eu não consegui ministrar porque a presença de Deus me constrangeu e me deu vontade de chorar. Pastor, quantos anos você anda com Deus? Desde 2006. Tem gente que tem um ano de crente e não consegue mais chorar quando entra no ambiente onde eles estão. Tem gente que não consegue perceber a presença de Deus na casa dele, que dirá na sua. E é como assim, pastor? Não, Deus está aqui. Sim, Deus está aqui. Mas às vezes para você, seja estar aqui, ou estar ali, ou estar lá, tanto faz. E eu queria falar e eu queria ministrar, porque faz parte do culto, faz parte da liturgia do culto. Só que quando a gente tem essa paixão, esse fogo, meu irmão, quando ele brada, quando ele queima dentro de nós, ele tomou o controle de tudo. E aí, olhando para a casa de Abinadab, 20 anos. Não há um relato na Bíblia, não há um testemunho na Bíblia, não há uma movimentação de Deus nesses 20 anos. Pastor, mas a presença de Deus não estava lá? Sim. Mas como pode a presença de Deus estar dentro de uma casa e não acontecer nada? É simples. Pelo menos de explicar. Difícil de entender. Entenda uma coisa. Por isso que a Bíblia diz: Deus chama. Deus chama. Mas nem todos. Nem todos vão poder ser usados por Ele. Nem todos vão amar Ele como Ele gostaria. Nem todos vão honrar Ele como Ele deveria ser amado. Sabe o que faltou na casa de Abinadab? Honra. Chega para quem está do teu lado. Honra. Olha para mim. Se você não consegue honrar a Deus, você nunca vai honrar. Se você não consegue honrar a Deus, você nunca vai conseguir honrar a sua esposa.
Se você não consegue honrar a Deus, mulher, você nunca vai honrar o seu marido. Porque honra não está ligada à terra, honra está ligada ao céu. Pastor, como assim? Porque aqui na terra, meu irmão, minha irmã, na parte terrena, pode perceber, quando alguém faz alguma coisa, está sempre esperando algo em troca. O céu não, o céu já começou dando sem esperar nada. Quando a gente entrega sem esperar nada, quando a gente entende o que é honra, o que é princípio de honra. É por isso que Mateus, lá no capítulo 5, ele vai falar, quando a gente fala sobre a ansiedade da vida, sobre as coisas que temos que fazer, para cá e para lá, Deus só disse uma coisa, filho, eu sei que tudo isso é necessário, mas tem uma coisa: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Porque as demais coisas eu sei que necessito e eu vou acrescentar. Viu o testemunho aqui? Deus acrescenta ou não? Deus acrescenta, filho. Deus sabe o que tu precisa. Desde o minuto que tu acorda, que tu abre os olhos, que tu começa a respirar, que tu bota teus pés no chão, Deus já sabe inclusive como é que vai terminar o teu dia sem que você não tenha passado um minuto. Aí Abinadab, 20 anos na casa dele, nada aconteceu. Aí Davi pega e quer levar a arca para Israel. Aleluia. Está muito tempo lá, não se vê o mover de Deus, não se vê o agir, não se vê nada. Vamos levar de volta para Israel. Vamos levar para a cidade. Só que no meio do caminho, olha para mim para você ver o que é o desleixo. Ali está a prova de que não cuidavam das coisas de Deus. Ali está a prova de que não amavam a Deus, não honravam a Deus. Levaram numa carroça puxada por bois, o que era contra a lei de Deus. É só olhar em Levíticos de que maneira se transportava, a preparação que havia de ter. Botaram na carroça e vamos embora, bota aí, nós vamos chegar lá na carroça. Tem gente que gosta de empurrar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tem gente que gosta de empurrar, pega a carroça, vamos levar. Vamos ver o que vai dar. E aí diz que em determinado momento, no meio do caminho, olha para mim, no meio do caminho, por não estar de forma adequada, com a honra merecida à presença de Deus, estavam levando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. No meio do caminho, enverga a carroça. E a Bíblia diz que a arca está a ponto de cair. E o filho de Abinadab vai segurar. E naquele momento, a ira de Deus, porque tem gente que pensa que Deus não se ira com os deixos. Tem gente que pensa que Deus não se ira com qualquer jeito. Assim está bom. Não precisa mais que isso. Cuidado. E ele segura, pensando, não vou deixar cair. É a presença de Deus, como se Deus precisasse de alguém segurasse ele. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus precisa da gente. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus precisa da gente. A gente falar uma coisa, meu irmão: Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus. E aí, a ira de Deus se acendeu ao ponto de fulminar na hora o filho de Abinadab. Aí Davi olha, se entristece, porque o homem não vê como Deus vê. Eu vou repetir: o homem não vê como Deus vê. Às vezes a gente se entristece com algumas coisas, alguns irmãos, uma coisa, ai, coitadinho. Será? Será que é coitadinho ou é Deus que está fulminando? Fica a reflexão, queridos. Porque Deus não leva ninguém para coitadinho. Deus, Ele é justo. Deus é justo. Sempre será. Aí vem a tristeza do coração de Davi.
levar a sua arca. Aí até Davi se percebeu que a arca estava sendo levada de maneira errada. Aí Davi resolve fazer o quê? Colocar na casa de Obed-edom. Deixa ela no jeitão, deixa ela na casa de Obed-edom. Combinamos nós com essa ira. E Obed-edom recebe a arca. Oh, glória. Escuta o que eu vou lhe falar. Olha por que Deus começa a manifestar nesses poucos 3 meses. Obed-edom escolhe o melhor lugar da sua casa, mesmo sendo pobre. Então, pobreza não tem nada a ver com honra. O fato de eu estar financeiramente não abastado não está relacionado à honra. Honra está relacionada ao caráter. Eu posso honrar Deus com R$2 e eu posso honrar o mesmo Deus com 2 milhões. Eu posso honrar a Deus com o tempo que eu tenho, ou eu posso dizer para Deus que eu não tenho tempo para honrar. Diga para quem está do seu lado: a decisão é nossa. Nós decidimos na nossa casa. E começa em casa. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou falando hoje da nossa casa. Não estou falando da casa de Deus, estou falando da nossa casa. Ele escolhe o melhor lugar da casa e dá devida honra a Deus. Ele certamente todos os dias prestava o seu culto na presença de Deus. Oh, glória. Pastor, por que o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Porque Deus não ia se mover como não se moveu na casa de Abinadab se ele não fosse honrado, se ele não fosse procurado. Ele gastava tempo, ele deu o melhor espaço da casa, ele fazia tudo para se manter alinhado com a presença de Deus em toda a sua casa. E eu aqui não estou falando de perfeição, porque a Bíblia diz que ele era um homem pobre, era uma região pobre. Mas ele sabia o que era a honra, o que era a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela permaneceu lá quanto tempo? 3 anos? 30 anos? 3 meses. Vírgula. A Bíblia vai dizer: e abençoou o Senhor toda a casa de Obed-edom. Olha para mim, quando a gente lê assim, que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa, a gente pensa assim: Deus fez alguma coisinha, Deus ajudou, Deus trouxe comida, Deus deu uma oferta para ele. Escuta aqui, meu irmão, leia a Bíblia e aplique de forma inteligente. A Bíblia diz que foi tamanha a bênção que o Senhor deu na vida daquele homem, que chegou aos ouvidos do rei. Tu vai levar um assunto para o rei que não seja grande, notável? Não, filho, o rei não perdeu tempo. Davi, não era porque não chegaram na presença do rei, filho. E muita gente chega de qualquer jeito na presença dele. Na presença do rei Davi, ninguém chegava de qualquer jeito. Aliás, todos que chegavam na presença de um rei naquela época levavam presença. O rei nunca recebia alguém de mão vazia. Isso era uma ofensa, era uma falta de honra ao rei. Aí começou o boato: nossa, olha como está prosperando o Obed-edom. Nossa, olha quantos bois o Obed-edom tem agora. Olha quantas ovelhas, meu Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode interpretar a Bíblia. A Bíblia diz que ele era um homem pobre, e o Senhor o abençoou de tal maneira que a sua fama chegou aos ouvidos de Davi em 3 meses. Ao ponto de que Davi disse: meu Deus, vamos trazer a arca! Aleluia! Eu quero essa presença na minha casa, no meu reino, na minha cidade.
Eu quero o que esse homem está recebendo. Mas por quê? Por causa da honra. Detalhe, Obed-Edom e toda a sua casa. Se você está do lado da sua esposa, do lado com seus filhos, diga para eles: é para nós. A bênção é para nós. É para os nossos filhos. É para os nossos netos. Aleluia. Temos desafios, temos o sim como qualquer ser humano. Mas nós temos a presença. A presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus muda aquilo que era para ser desgraça em bênção. Muda aquilo que era para ser fraco, transforma em forte. Aquilo que está lá no monturo, aleluia. Deus pega com a presença dele e coloca assim: compreensão. Diga: você não sabe o que é capaz de acontecer na tua casa se a presença de Deus estiver. Agora preste atenção. Escute o que eu vou falar. Olha o texto. Escute. Só para você entender o que eu estou falando. Então avisaram Davi. As pessoas não sabem de ti. As pessoas não sabem o que Deus está fazendo na tua casa. Avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Mas abençoou porque achou o Obed-Edom bonito. Abençoou tudo que ele tem porque achou ele legal. Bota para mim aqui na tela o versículo 12. Passou. Eu quero que você leia isso aqui. Preste atenção. Por que a casa de Obed-Edom em 13 meses prosperou como uma casa de 20 anos? Não. Eu não estou inventando moda, não estou aqui para te emocionar. Eu estou aqui para te fazer enxergar o que você talvez ainda não enxergou. Eu estou aqui para te falar que é possível sim Deus entrar numa casa e abençoar ela da noite para o dia. Deus não depende de nada e de ninguém. Deus não precisa de autorização de ninguém. Deus é soberano. E quando Deus quer agir, diz Isaías, ninguém pode impedir. Preste atenção. Então avisaram Davi, falaram para Davi, levaram a notícia para Davi. Nossa, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Por que, igreja? Por favor, 1, 2, 3, lê para mim depois da vírgula. Por amor da arca de Deus. Vou traduzir para você. Obed-Edom e toda a sua casa amaram a presença de Deus. Amaram Deus estar com eles, amaram andar com Deus, amaram entrar, sair, chegar na sua casa e saber que a presença de Deus estava com eles. E era por amor, não era por interesse, não era por negócio, não era por qualquer outra coisa a não ser amor. Por isso que não adianta servir a Deus por interesse, não adianta querer negociar com Deus. Acorda, igreja!
Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Porque nós somos pecadores, somos falhos, nós somos imperfeitos. Quem nos aperfeiçoa? Quem nos justifica? Quem nos defende? Só que não pense que é fácil. Você pode querer amar a Deus, você pode querer o melhor para a sua casa. Só que às vezes nós somos de dentro da própria casa que vão zombar de ti, que vão te criticar. Ah, pastor, como assim? Além da Bíblia falar isso, lá em Mateus, que a nossa luta, a nossa espada era dentro de casa, na rua. Daqui, ó, dentro do seu reino da vida, chegando. Parece que eu estou vendo rock balboa. Vem Davi dançando, trazendo a arca, aleluia. Agora a cidade vai ser abençoada, o meu reino vai ser abençoado, aleluia. Só quando ele está adentrando, abençoada, vou chamar de abençoada, abençoada Mical, sua esposa. Estou imaginando a cena, amém? Davi entrando dançando, feliz da vida. E quem anda com Deus é feliz. Quem está na presença é feliz. Tem luta, tem desafio. Davi veio da guerra dos filisteus para trazer a arca. Voltou da guerra feliz. E a patroa? Nossa, precisa dançar assim. Nossa, precisa adorar a Deus desse jeito assim. Nossa, que escândalo! Olha as tuas vestes, Davi. Sabe o que aconteceu? Uma mulher que tinha tudo para ser feliz com Davi. Por causa daquilo que ela falou de Davi, o rei e seu esposo. Por causa daquilo, ela foi estranha. Deus cerrou a madre dela. Por que Deus fez isso? Porque naquele tempo, hoje Deus trabalha de outras formas, mas naquele tempo, quando uma mulher não podia dar filho, não prestava para mais. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que não basta só a presença de Deus. Tem que amar verdadeiramente Deus. E aí você vai ver mudança, transformação dentro de casa. Escute o que eu estou falando. Ah, eu vou fazer isso para mudar, vou fazer aquilo. Olha. Se você amar, tudo que precisa ser mudado e transformado vai acontecer como a casa de Obed. Tudo vai ser transformado dentro de pouco tempo. Pastor, como eu estou lutando
honrando a presença dele na sua casa, honrando a presença dele quando você está sozinho ou sozinha. Porque tem gente que só honra quando aparece, mas a maior honra é quando ninguém vê. Por isso que tem um ditado, né? O que a mão faz, a esquerda não precisa saber. Mas tem gente que gosta de mostrar tudo o que faz. Tem gente que tem ansiedade para mostrar o que faz. E aí eu aprendo uma coisa com Deus, eu vou encerrando aqui. Até as nossas orações, elas têm que ser secretas. Quando for orar, mas olha, você orar direito, não. Filho, orar com Deus, deixa eu te ensinar aqui hoje. Orar com Deus não é falar Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia, Pai das luzes, Pai da eternidade. Seja bom, filho. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em tu entrar no teu quarto, fechar a porta, dobrar o teu joelho, ainda que em lágrimas, tu dizer: Pai, eu não sei nem o que eu vou te dizer hoje, mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu me enxergues. Eu preciso que tu olhe para mim, olhe para o meu filho, olhe para essa situação. Às vezes a gente fica rotulando Deus, procurando uma maneira para falar com Deus, para se relacionar com Deus, e é simples. Deus quer fazer, mas você precisa encontrar Deus. E a gente tem a mania de transferir, de culpar tudo, todos. Mas na verdade o maior culpado é a gente mesmo. Se a gente não dá honra, vamos esperar a honra. Se a gente não gasta tempo, vamos esperar alguém lembrar da gente. Ai, pastor, ninguém veio me ver. Tu foi ver quem? Tu foi orar por quem? Tu foi abençoar quem? Tu foi interceder por quem? Casa de Obed-Edom, 13 meses, porque a presença de Deus. Deus começou a transformar tudo que ele tinha. Ou seja, Deus começou a multiplicar. Se coloque de pé comigo. Eu quero orar hoje contigo. Eu quero orar hoje contigo. Hoje eu quero gastar um tempo contigo orando. Aleluia! Hoje eu quero tirar uns minutos orando contigo. Porque eu creio que esse Deus que abençoou Obed-Edom esses 3 meses é o mesmo Deus que está aqui dizendo para mim e para você: eu também quero abençoar a tua casa em 3 meses. Eu quero mudar. Aleluia! Mas só tem uma coisa: você está disposto a amar? Você está disposto a honrar a presença dele? Paga a luz para mim. Eu quero fazer um convite hoje, muito especial, com muito amor. Porque eu creio que esse é um tema que envolve toda a igreja, a nossa casa. E não tem coisa mais linda que a gente ver a casa de um irmão, de uma irmã prosperando, como a de Obed-Edom. Não há coisa mais linda que isso. Por isso eu venho falando e venho ensinando. Não é o que fazemos, é o que temos. Se eu tenho, eu vou fazer bem feito o que eu preciso fazer. Se eu não tenho, eu vou fazer como os filhos de Abinadab, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer por fazer. Mas eu quero que todos vocês aqui tenham a presença de Deus na casa de vocês.
Desejo de Deus, querido. O desejo de Deus, querido, é entrar dentro da sua casa. Não é visitar a sua casa. Não é chegar na sua casa só quando você está chorando ou pedindo por ajuda. Deus quer estar contigo. Deus quer estar no meio da tua casa. Deus quer estar no meio dos teus filhos. Deus quer estar no meio do teu casamento. Deus quer estar no seio da tua família. Então eu quero fazer um convite de agora. Com muito amor. Você que crê no que foi ministrado hoje. Você que crê que esse mesmo Deus que abençoou há mais de 2000 anos atrás a casa de um homem simples e pobre, mas porque amou a presença, porque honrou a presença que levou para casa. Se você crê que você pode levar essa presença hoje para sua casa e viver com ela, compartilhar com ela, amar ela, honrar ela e crer que ela vai mudar a história da tua casa em até 3 meses, eu quero que você, pela fé, saia do seu lugar e venha aqui comigo, aqui.